Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Todos felizes? Glória a Deus por isso. Você pode, coloque-se de pé no seu lugar. Nós já vamos começar a celebração dessa noite louvando ao nosso Deus, declarando que nós só queremos o adorar. Nosso desejo, o desejo do nosso coração é adorar ao Senhor Jesus. Então celebre a Deus com alegria, cante louvores ao Senhor. Você tem a sua Bíblia, abre por gentileza em João 4, 23 e 24, é um texto que muitos sabem, inclusive, né, um texto muito clássico, dentre tantos, né, da palavra de Deus. João 4, 23 e 24. Para quem não tem a Bíblia, também pode acompanhar depois da projeção. Diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem
em espírito e em verdade. Amém? Amém. Nós estamos aqui nessa noite em um culto coletivo ao Senhor, né, junto à igreja, mas nós sabemos que Deus ele se importa com a adoração individual de cada um. Né? Você não veio aqui nessa noite simplesmente para assistir o culto, né? Você veio aqui para oferecer o culto ao Senhor. Aí no banco onde você está, nós aqui, né, cada um com seu instrumento, né, quem está na projeção, quem está com a mensagem, todos nós viemos, né, oferecer o culto ao Senhor. Então, onde você está aí com o seu coração, né, você quebrando o seu coração, ofereça um louvor em espírito e em verdade ao Senhor, né, que isso possa ser uma verdade que brote do nosso coração para agradar ao Senhor. Nós reconhecemos, né, que somos falhos, somos pecadores, né, somos realmente errantes, mas Deus ele pode vir, né, ele vem em nossas vidas, né, nos perdoa dos nossos pecados, e Ele está aqui neste momento, né, em nossos corações para ouvir esse louvor que a gente tem a oferecer. Então ofereça o seu melhor louvor, né, não dependa do irmão que está do seu lado, não dependa daquele que está aqui tocando ou cantando, não dependa daquele que está na transmissão, não dependa daquele que está lá fora. Ofereça o seu louvor ao Senhor. Feche seus olhos neste momento, vamos orar a Deus. Pai maravilhoso, querido, obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de estar aqui nessa noite, né, neste culto coletivo ao Senhor, junto à tua igreja, oferecendo louvores ao teu santo nome, Deus, aptos, Deus, a receber a tua palavra, que o Senhor possa ir de encontro, Deus, a cada um neste momento. Eu não sei os anseios e necessidades de cada um, mas o Senhor conhece a vida de cada um aqui, sabe, Deus, onde temos sido errantes. E nós clamamos, Deus, que o Senhor nos ajude a consertar os nossos erros, Deus, nos ajude a melhorar, nos ajude, Deus, a percorrer essa caminhada, Deus, bem perto de Ti, Deus, próximos de Ti. Vivemos dias difíceis, Deus, dias em que o mundo, cada dia mais, Deus, tem se enveredado, Deus, no caminho da perdição. Mas nós sabemos, Deus, que o Senhor é a solução de todos os nossos problemas. Nós sabemos, Deus, que o Senhor, Deus, tem a resposta para todas as coisas, para todos os questionamentos. Por isso, Deus, perto de Ti é o lugar onde nós queremos estar. Então, Deus, nessa noite que haja, Deus, uma celebração aqui, Deus, como o Senhor merece, Deus, pura, sincera e agradável aos Teus ouvidos, Pai. Deus, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que temos de estar reunidos aqui, aqueles que puderam estar presentes, Deus, aqueles que estão acompanhando através da transmissão, Deus. O Senhor possa abençoar a vida de cada um, Deus, onde quer que esteja. Abençoar os nossos familiares, Deus, cuidar da vida de cada um, continuar sustentando, Pai. Esta é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém? Nós vamos cantar agora o hino de número 67. Dessa do poder, não vem atrás.
Marcos 2:3-10. Você que tem a sua Bíblia aí também pode ler, por gentileza. Podemos assentar por um instante. Vou fazer a leitura acompanhando ali por cima. Vocês acompanham comigo, por gentileza. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Glória a Deus! Esse é um momento destinado aos membros dessa igreja, mas você que é o nosso convidado pode ficar à vontade para fazê-lo. A gente sabe que são necessários recursos financeiros para manter a obra do Senhor. O templo, a limpeza do templo, as contas necessárias para o dia a dia da obra do Senhor. A gente sabe que nada é feito hoje sem recurso financeiro. E não há uma instituição, não há um governo que banque as igrejas. As igrejas elas são financiadas pelos seus membros. Então tudo que acontece aqui, se essa obra ela continua acontecendo e com a graça de Deus ela vai continuar, é com a sua contribuição, é com o seu dízimo, é com a sua oferta. Então não deixe de dizimar ao Senhor, não deixe de ofertar ao Senhor, porque dessa forma também o Senhor traz a promessa sobre nós de abrir as janelas dos céus e nos abençoar também. E eu creio que Ele tem te abençoado. Eu tenho certeza que Deus não tem deixado faltar na sua mesa o pão de cada dia. Eu tenho certeza que você conseguiu pagar as suas contas de água, de luz. Se não conseguiu, com certeza Deus ele traz pessoas que nos abençoam para que também nos ajudem nisso. A feira, no dia a dia. Tantas coisas que o Senhor tem nos abençoado, que são bênçãos também, materiais. Então não deixe de devolver ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta para que essa obra ela possa continuar. Mais uma vez eu destaco que é um momento destinado aos membros dessa igreja, mas você, nosso convidado, pode fazê-lo ao som da música que será tocada, pode ficar à vontade de trazer o seu dízimo e a sua oferta. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Oremos. Deus, mais uma vez levantamos as nossas vozes a Ti para glorificar, bendizer e exaltar o Senhor. Nós agradecemos a Deus pela vida dos membros, a Deus dos convidados que fizeram, Deus, neste momento a sua devolução do dízimo e trouxeram, Deus, a sua oferta para, Deus, continuar contribuindo com essa obra, Deus. Nós sabemos, Deus, que o maior sustento vem do Senhor. É o Senhor que tem cuidado de nós, é o Senhor, Deus, que tem mantido, Deus, essa igreja aqui de pé. Deus, por isso nós te agradecemos, Deus, porque sem o Senhor nada nós podemos fazer, Deus. Nós não temos condições, Deus, de exercer nenhuma atividade sem que o Senhor esteja, Deus, coordenando ela, Deus, esteja acima de todas as coisas. Por isso nós te agradecemos e agradecemos ao teu santo nome. Aqueles que ainda, Deus, não têm a oportunidade, Deus, ou ainda não quebrantaram o coração para devolver o seu dízimo e a sua oferta, que o Senhor, Deus, possa ir de encontro a cada um, Deus, abençoando também, Deus, e trazendo o alerta necessário, Deus, para que eles possam, assim, também, Deus, prestar esse culto ao Senhor, Deus, através das suas finanças. Muito obrigado por essa noite que o Senhor nos permitiu, Deus, estar aqui te adorando. Esta é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Nesse mesmo espírito de adoração, que eu acredito que você está prestando a Deus, mesmo na coletividade, nosso louvor, ele sai na individualidade também. Deus conhece os nossos corações, sonda os nossos corações. Deus sabe o que habita no nosso mais íntimo do pensar. O que é que você está pensando agora, neste exato momento? Onde está a sua mente? Onde está o seu coração? Deus sabe onde está.
E por mais que nos esforcemos aqui na frente, é você que é responsável por prestar a Deus o seu louvor. O seu louvor é com você mesmo. Nós somos apenas um instrumento, um canal para levar você também à adoração. E neste momento, gostaria que você abaixasse suas cabeças, fechasse seus olhos e refletisse. Reflita assim: Senhor, se há algum pensamento mau, se há algum pensamento que tira a minha adoração neste momento, que o Senhor repreenda. Se há alguma preocupação, se há algum medo, se há alguma angústia que habita no meu coração, que neste momento caia por terra, porque o sangue de Jesus é poderoso para fazer muito mais do que isso. E que neste momento e que neste lugar haja louvor verdadeiro, que dos meus lábios venha fluir não somente palavras, mas adoração. Em nome de Jesus, amém. Vamos colocar de pé? Em Salmos nós temos muitas bem-aventuranças. E o capítulo 1 de Salmos começa com bem-aventurado. Alguém que sabe o primeiro versículo de Salmo? Nem se detém no caminho dos pecadores, nem antes tem o seu prazer, e nessa lei, bem-aventurado. Maria também recebeu esse título, bem-aventurada. Quando você teme ao Senhor, você tem prazer em estar na sua casa, quando você serve ao Senhor de coração, o termo que se aplica à sua vida é bem-aventurado. Bem-aventurado é uma palavra de muito peso para aqueles que realmente se entregam, que estão firmados no Senhor, na tua palavra, na tua lei, e fugindo da aparência do mal. Então seja um bem-aventurado, viva no temor ao Senhor.
Você está clamando a este Deus? Você está cantando, mas clame a este Deus. Porque este Deus é um Deus que não muda e não mudará jamais. Em Daniel capítulo 3, os irmãos, acredito que já ouviram a história desses jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, diante de uma situação, um decreto de um rei, foram colocados apóstolos diante de uma estátua. E disseram a eles: vocês têm que prostrar diante dessa estátua. E na insistência, no toque da buzina, vocês têm que se dobrar. E o rei, enfurecido, porque aqueles jovens estavam se mantendo de pé. E aqueles jovens, então, diante daquela situação, respondem ao rei: o nosso Deus é poderoso para nos livrar daquela fornalha que está preparada. Mas, se Ele não quiser, nós não adoraremos, não nos prostraremos diante da estátua. Deus é Deus. Imutavelmente, Ele nunca mudará. Nunca mudou. Nós muitas vezes nos mudamos. Nos prostramos diante de estátuas. Mas aqueles jovens não se prostraram. E disseram: se Deus quiser, Ele pode nos livrar da fornalha. Mas se não quiser, nós não nos prostraremos. Meu irmão, se Deus fizer na sua vida, Ele continua sendo Deus. E se Ele não fizer, a pergunta eu te faço: Ele continua sendo Deus para você? Deus.
esse Deus que não muda, esse Deus que faz o impossível por mim e por você, de um amor imensurável. É lá em João 3,16 que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De amor imensurável. É diante desse Deus que eu me prostro. É diante desse Deus que Sadraque e Mesaque e Abdinego se prostravam. É diante desse Deus que você se prostra, meu irmão, meu amigo. Prostre, porque este é o Deus verdadeiro que nós servimos. Ó Deus, me sonda, conhece-me, mesmo quando falho, eu sei que estás presente a me cegar em todo
E quando se acabar, estarei seguro. Você me ama, eu sei, me ama. Gosto-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá nos separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá nos separar. Obrigado, Senhor, nesse momento. Obrigado, Senhor Deus, pela graça de estarmos aqui na tua presença. É o melhor lugar que podemos estar diante do Senhor. Ó Pai, neste momento, ó Pai, o Senhor venha ministrar aos nossos corações a tua palavra. E que nós venhamos viver constantemente na tua presença, vivendo o temor a ti, porque somente assim seremos bem-aventurados. Ó Deus, abençoe a tua igreja, aviva o teu povo, ó Pai. Cura as feridas, liberte, ó Pai. Dê ânimo, dê, Senhor Deus, ao teu povo coragem diante das adversidades, diante dos problemas. Confiamos somente em ti. E neste momento entregamos o nosso louvor ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor, amém? Graças a Deus estamos aqui neste tempo, um lugar que foi um presente de Deus para esta igreja. Eu creio que os irmãos também têm isso, em mente e no coração, principalmente aqueles que se lembram, estavam aqui antes de mim, óbvio, do pequeno templo, a primeira construção, as lutas que foram, não é verdade? As repartições, as ampliações, até chegarmos num templo mais confortável. Então é um presente de Deus, esse lugar mais confortável, mais amplo, e que a gente precisa então usá-lo da melhor forma possível. E agora, nesse exato momento, ele se presta a esse papel de receber o povo de Deus, receber as pessoas, para glorificar a Deus nesse primeiro momento, e também, onde a palavra é ministrada aqui a partir desse púlpito, tá bom? E, enfim, e é sempre muito bom o primeiro momento do culto, da celebração, que tem as músicas, Eu amo música, eu gosto de música, não sei tocar nada, canto mal, mas se ensaiar dá para sair alguma coisa. Mas eu gosto muito das músicas. Eu até comento com a Márcia lá em casa como que é bom, A música, o talento das pessoas para pegar notas, harmonizá-las e trazer algo tão gostoso, tá bom? E a música cristã, então, sacra, nem toda música é sacra, mas de modo geral,
tem um diferencial que ela é inspirativa, ela é pautada na palavra de Deus, enfim, tá certo? Muito obrigado aos meninos, a toda a equipe aqui que nos proporcionou este momento tão gostoso, tá? Ainda estamos aí em clima, né, de final de ano, Natal, tivemos 2 cultos, dia 25, foi uma bênção, tá bom? Foi uma bênção, bem frequentados os cultos, em torno de 100 pessoas, ou mais talvez, né? Mas 100 pessoas eu acredito que sim. Esteve aqui, então os dois cultos de Natal. Graças a Deus por isso. A gente conseguiu superar e debelar o momento e realizar e não parar, né, de tudo. E também muito feliz porque a gente vai fazer também 2 celebrações de Ano Novo. E ao final eu direi um pouco mais sobre isso, tá certo? Meus irmãos, vamos meditar na palavra. Esse momento é separado para ela, para a manifestação da vontade de Deus através da pregação da Santa Palavra. Tá bom? É um momento muito importante também. O púlpito aqui tem todos os vários significados, e um deles, um dos motivos do púlpito é a centralidade da palavra. Por isso, né, que nas igrejas geralmente tem púlpitos. Desde a era mais antiga, o púlpito simbolizava isso, a centralidade da palavra de Deus, que mantinha, que reaviva, que nutre, que alimenta, que orienta, né? O povo de Deus é a palavra do Senhor, tá bom? E é nela que nós vamos meditar hoje. E meus irmãos, eu confesso para vocês que para quem é pregador, quem prega constantemente, para a gente é um desafio muito grande, sabe? Produzir mensagens e perguntar: Deus, o que você quer que eu fale? Eu já falei disso, daquilo outro. Você não sabe a dificuldade que é às vezes. Para você que pega uma vez ou outra, talvez você tenha noção. Se você pregar todo mês, todo domingo, toda sexta, você vai ter mais ou menos um pouquinho de noção do que é isso. O que eu vou pregar agora? Como que eu vou dizer? E o pregador é assim, né? Principalmente aquele que prega com mais frequência. E agora? O que eu falo? Que texto eu prego? Eu já preguei esse, mas aquele também, e aquele outro. A igreja já sabe desse. Esse eu já preguei no ano passado, né? Então, para a gente é um desafio muito grande. Está chegando, virada de ano, é uma mensagem, que mensagem que é? Chegando no final do ano, enfim, né? Então, eu passo esse desafio, tá bom? Estou aqui, mais uma vez, para me permitir, em primeiro lugar, ser usado por Deus para falar ao teu coração, e assim eu creio, e assim eu vou falar, tá bom? Abra sua Bíblia no Salmo 125. Salmo 125. Deste salmo foi composta uma canção, né, bem assim, lá pelos idos de 1900 e alguma coisa, e a gente vai tentar cantar aqui no final, tá bom? Os que confiam no Senhor. Abra a sua Bíblia, Salmo 125. Eu estou usando a NVI hoje propositalmente, porque eu fiz uma comparação. E a NVI, Nova Versão Internacional, talvez ajude a melhorar a compreensão aí, tá certo? Então, você vai ler na sua Bíblia, e se tiver algum destaque, eu convido vocês a lerem na tela, ok? Salmo 125, diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar. Na sua versão, que não se abala, não? Não se abala. Que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Daí eu acho que é a mesma coisa. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem bem, os que têm o coração íntegro. Mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor afligirá
o castigo dado, infligirá o castigo dado aos malfeitores. Vou ler novamente o verso 5, eu me enrolei um pouquinho, tá? 5 novamente. Mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Haja paz em Israel. Vamos orar? Senhor, aqui está a tua palavra, foi lida, e agora precisamos da iluminação do Espírito Santo para compreendê-la e colocá-la em prática nas nossas vidas, Pai. Portanto, eu te peço, ou melhor, te suplico, usa-me, Senhor, usa os meus lábios, usa a minha vida aqui na totalidade, para que a tua palavra seja transmitida com clareza e eficácia para este povo maravilhoso que o Senhor fez chegar neste tempo. Entregue para eles, ó Pai, algo especial da tua parte dos céus, que o Senhor descortine os céus, Pai, em cima, na nave deste tempo e sobre estas pessoas, e que a gente possa sentir o céu em nós, sentir o pedacinho dos céus, e que possamos ouvir a tua voz, que de alguma forma o Senhor trabalhe em cada ouvido, para que, ouvindo a mensagem, ouçam a tua voz a falar nos corações, aquilo que o Senhor quer falar e quer trabalhar na vida de cada um e coletivamente na vida da Igreja Batista Esperança. Oramos em nome de Jesus, pedindo pelas pessoas que nos assistem, que vão nos assistir posteriormente, se for o caso, que sejam também muito abençoadas por Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? A mensagem, o tema da mensagem vai ser projetado ali agora pelos meninos, por favor. Tá bom? Está lá o tema da mensagem, aprendendo com ou na peregrinação. Tá? Aprendendo com a peregrinação ou na. Por que isso? Porque nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Nós não chegamos na nossa casa definitiva. Por isso que às vezes a gente fala assim, meu Deus, por que tanta dificuldade? Por que tanta coisa ruim que acontece comigo? Por que tanto incômodo? Parece que a coisa vai muito bem, depois alguns espinhos pontiagudos começam a me perfurar e tira a minha paz, o meu sossego, mexe comigo, pastor. Assim acontece, irmãos, porque a gente não chegou ainda na nossa casa definitiva. A casa definitiva do cristão é os céus. E uma vida de peregrinação, ela não traz muita comodidade, não. Ali, naquela imagem, tem as pessoas com a mochila nas costas, com poucas coisas, a peregrinar, a andar para algum lugar. E aí é empreendido muita coisa, esforço, dedicação, talvez enfrentar as intempéries do tempo, frio, calor, enfim, inverno, verão, por aí afora. Então a vida de um peregrino não é muito cômoda, tem os seus percalços, tem os seus dessabores na vida. E se a gente é peregrino e forasteiro, talvez justifique você passar por algumas dificuldades. Não é verdade? Porque 100% bom só no céu. Aqui falar que está tudo 100% é fazer uma força de vontade muito grande para dizer, mas como a nossa vida é facetada, multifacetada, é bem provável que na nossa vida tem uma área boa, a outra mais ou menos, a outra excelente, mas tem uma coisinha ou outra que arranha ali, porque a gente está na terra. A gente é pecador, redimido, confesso, mas ainda na terra, em meio aos dilemas, aos sabores e dessabores que este mundo nos proporciona, tá bom? Então a gente aprende com a peregrinação, com a caminhada ou na caminhada. Vem uma pergunta para o primeiro momento: você tem aprendido com a sua peregrinação? Ou na sua peregrinação? O que você tem aprendido desde quando você se converteu? E você pode talvez tomar esse microfone, se fosse o caso, e dizer: pastor, eu aprendi isso na minha peregrinação ou com a minha peregrinação.
Hoje eu sou mais maduro, eu sou melhor, eu tenho uma visão mais ampliada, mais apurada, mais madura, porque eu aprendi, estou aprendendo com a minha peregrinação, tá bom? O Salmo de número 125, ele está na categoria de salmos chamados salmos de peregrinação, salmo de romagem, de ascensão, mais comum dizer de romagem ou de peregrinação. É os salmos do 120 ao 134, portanto 14 salmos, que diz daquela circunstância, daquele momento, daquela realidade, onde o povo judeu, periodicamente, por causa das festas tradicionais dentro do judaísmo, em Jerusalém, eles peregrinavam. Há poucos dias eu preguei sobre o Salmo Leve os meus olhos para os montes, Salmo 121, né? De onde me virá o socorro? Baseado nessa realidade também. Eles então iam para Jerusalém, o centro da adoração cristã judaica naquela época. Hoje, né, ainda tem muita força, ainda é emblemático, né, a questão de Jerusalém para os judeus, sobretudo, e eles iam então peregrinando. E a cidade de Jerusalém, pela arqueologia, é muito irregular, o terreno, né, degraus, enfim, por isso o salmo de degraus também, porque eles iam subindo os degraus para chegar ao templo, enfim, né? Romagem, porque era romaria, sair de um lugar para ir para outro, para ir para Jerusalém. Peregrinos, né, salmos da peregrinação, porque eles iam peregrinando para lá. Então são 14 salmos, do 120 a 134. Este salmo não se sabe de fato o autor dele, segundo estudiosos, não se sabe de fato o autor dele, tá bom? Ele começa dizendo: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Permitam dizer então um pouco, né, grosso modo, sintetizar a questão geográfica de Jerusalém, tá certo? Então é muito citado Sião na Bíblia, ó filha de Sião, ó Sião querida, né? Monte Sião e por aí afora. O Monte Sião, ele tem esse destaque na escritura e nos registros bíblicos e arqueológicos, não pelo seu tamanho, não pelas suas dimensões. Haviam e há ainda montes muito mais altos e imponentes, até mesmo em Jerusalém, do que o Monte Sião. O Monte Sião era um planalto, um lugar alto e plano, tá? Que, né, outrora havia uma cidade fortificada por outros povos, e no tempo de Davi, Davi tomou essa cidade e estabeleceu ali a cidade de Davi no Monte Sião. Então foi começando a ser impregnado em Monte Sião essa figura da fé, da presença de Deus, do contato de Deus com a humanidade, ó filha de Sião, né, enfim. Sião então começa a tomar essa projeção. Quando chega Salomão, isso é ampliado até mais, porque quando chega Salomão, Davi começa a construir o templo, Salomão termina, e Salomão então amplia um pouco mais aquela região geograficamente, e no Monte Moriá é construído o templo. E o templo simbolizava a presença, a augusta presença de Deus entre o povo, ali na região de Sião, no Monte Sião. Então é muito simbólico. O simbolismo da fé, né? Configura a fé cristã, sobretudo para aquela época, para o povo judeu. Ainda hoje, para o judeu ortodoxo, Jerusalém tem uma grande importância para eles. Grande importância, tá? Então, em volta de Jerusalém havia, ou há ainda até hoje, eu não fui em Jerusalém, mas é pela minha pesquisa, embora eu tenha vontade de Israel, né? Mas há uma cadeia montanhosa como se cercasse Jerusalém, que está sobre o Monte Sião. Então, sobre o Monte Sião, o templo de Salomão quando havia, a cidade fortificada de Davi e a cadeia montanhosa circundando o Monte Sião, como algo que protegesse, né? Lógico que tem a parte geográfica e literal, mas tem também a parte simbólica, né? E de forma figurada também sobre o Monte Sião. Tá certo? O contexto que este salmo foi escrito, há pelo menos 3 possibilidades sobre um autor que eu escutava hoje.
eu pesquisei em algumas fontes para chegar a elaborar esta mensagem. E um dos autores disse que, embora não se saiba com exatidão quem foi o autor do Salmo 125, há um contexto, ou três possibilidades, de quando este salmo foi escrito, o que estava acontecendo. Tá bom? E ele vai dizer então de três possibilidades. A primeira delas, que o povo de Deus passava por uma crise em virtude de perseguição, de problemas, e que aí o salmista então, o povo e o salmista compõem este salmo que eles vão cantando. Fazia parte do saltério daqueles peregrinos que cantavam, recitavam esse salmo na sua romagem e não sei se existe essa palavra, na sua peregrinação rumo a Jerusalém. Então, um momento de problemas entre o povo de Israel, os judeus, os hebreus, enfim, seria uma possibilidade. Mais duas possibilidades seria que em dado momento o povo de Deus teve reis, né? Tem vários reis, reino do norte, reino do sul. O reino do norte, por exemplo, a maioria, se não todos, a grande maioria foram reis que começaram muito bem, depois se perverteram, se corromperam. Reino do norte, que é invadido pelo reino, assírio. Então, nesse período onde os reis se corromperam, o povo sofreu muito. E com a corrupção da liderança dos reis, muitos cristãos da época se corrompiam também. Eram contagiados com o pecado, com a imoralidade. E lá, naquela época, conta-se que dois pecados eram muito comuns, tá bom? O pecado da idolatria, que era adoração a outros deuses, e o segundo deles, que tinha uma grande proeminência, o pecado da devassidão. As pessoas começavam a adorar outros deuses e depois ia para a devassidão, para a imoralidade. A Bíblia trabalha muito sobre isso, a imoralidade do povo de Deus. Ó prostituta, estão dizendo simplesmente de uma relação ilícita, mas da prostituição com relação à idolatria e também a perversão moral do povo de Deus. Tá bom? Então haviam reis que começavam bem, se corrompiam, e aí o povo também ia corrompendo. Poderia ser esse contexto? Também. A terceira possibilidade são de povos ou reinos que em um dado momento, povos estranhos, reinos, vizinhos, que em um dado momento exercia a soberania sobre o povo de Israel. A Bíblia vai dizer isso em alguns textos, me parece que Crônicas ou Reis, alguma coisa assim, eu não tenho referência aqui agora, mas em alguns momentos outros povos reinaram e dominaram e exerceram um cetro de domínio sobre o povo de Israel, trazendo para esse povo de Israel aflição, angústia, perseguição. E como esses reinos, outros, implementavam a sua idolatria, a sua perversidade, o seu pecado, a sua devassidão, muitos judeus então se corrompiam nesse momento. Além da perseguição, havia uma corrupção e um contágio do pecado com relação a isso. Dessas três, eu também, pastor Vandilécio, acho que seria mais coerente, embora não tenha prova, de que o contexto deste salmo seria esse. Povos que dominaram, que exerceram domínio, cetro, porque cetro lá vem de reinado, de domínio, de gestão, sobre o povo de Israel. E o povo então titubeou e começou a vacilar e ser contagiado, se permitir e se corromper. E aí o salmo então nasce como uma atitude, uma intervenção divina dentro deste clima, ou a partir desse clima, ou deste contexto. Domínio de outros reis sobre o povo de Deus. Pecado da idolatria, da devassidão, da imoralidade, e muitos estavam se corrompendo e deixando a fé cristã no Jeová Jiré, no Jeová Rafá, enfim, no Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, que é o nosso Deus também. Ok? Feito essa contextualização, tá?
eu posso dizer que o Salmo ele tem a intenção também de demonstrar para aquela gente naquela época que o povo de Deus não deveria se corromper como parece que estava acontecendo. Olha que isso aconteceu muitos e muitos anos atrás, tá? A mensagem, nós vamos falar do que aconteceu no passado e trazermos uma reflexão para o presente, porque é a palavra de Deus. Não é só um livro histórico, não é só um salmo de teor, poético, tá certo? Não é só isso, é a palavra de Deus. Então, algo que aconteceu e que foi escrito para tirar os princípios disso, e a palavra é dinâmica e eficaz, então ela é viva, penetrante, ela é real, ela é dinâmica, ela é atualíssima para o momento, atualíssima para este povo que me ouve aqui e nas redes sociais, atual para mim, para você e para todos nós. Então, aprendendo aí com a peregrinação ou na peregrinação. Tá bom? Então eu quero me deter agora, depois dessa breve explicação, eu quero me deter na estrutura do texto. Na maioria das vezes, o texto que eu trago, ele tem também um aspecto teológico, ou uma linha, como se fosse essa fitinha, uma linha teológica que direciona o texto que a gente está estudando, que a gente está explorando, expondo, no caso, nessa noite, que é o fator teológico. E esse aqui, eu acredito que o fator teológico preponderante aqui, mais importante, é a persistência dos salvos, a persistência dos cristãos. Tá bem? Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. Reinos podem influenciar, reis podem cair, perseguição pode acontecer, mas os santos, os salvos, os crentes de verdade deverão permanecer fiéis a Deus até o final. Essa seria a linha, o viés teológico do Salmo 125. É lógico que pode haver outros detalhes, de acordo com o Salmo vai sendo apresentado, mas basicamente para mim seria essa a perspectiva teológica, a persistência dos cristãos. Para nós hoje, a sua persistência, meu irmão. Enquanto dezenas e dezenas de milhares pelo mundo estão se afastando, estão apostatando da fé, estão desfalecendo na caminhada, na peregrinação, ficando para trás, nós, você e eu, nós temos que lutar para nos mantermos na peregrinação. Esta é a palavra de ordem. Permanecer, lutar, vencer, atravessar a linha de chegada, aprender na peregrinação e com ela. Você aprende na caminhada e com a caminhada você aprende para a sua vida, para a sua família e para a igreja. Vamos então à estrutura do texto e nela nós podemos tirar alguns princípios e algumas coisas. Os 3 primeiros versículos vai dizer praticamente de promessas de Deus para o povo de Israel, que comandada pelo cetro de povos distantes e pagãos, enfim, sofria com isso, com essa gestão, com esse poderio, com esse comando, e muitos apostatando da fé. Então vamos ver agora na estrutura do texto. Primeiro versículo é o versículo 1. Pode projetar lá, verso 1. Tá bom? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Primeiro, temos 3 promessas para o povo. Tá? Versículo 1, eu posso dizer então, na tentativa de compreender esse texto, o seguinte: o povo de Deus poderia confiar em Deus. Em meio a tudo isso que estava passando, o salmista diz: os que confiam no Senhor. Ele está declarando, como se fosse uma promessa, como se estivesse dizendo, por exemplo, a Priscila: Priscila, se você confia no Senhor. Neisma, você que confia no Senhor. Davi, você que confia no Senhor. Irmã Dudu, você que confia no Senhor.
Então o povo poderia confiar em Deus de fato. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não era o monte mais imponente, mas era um monte sólido, firme. E por mais que houvesse terremotos, abalos sísmicos e outras coisas a mais, o monte de Sião continuava firme com a fé daquela gente, que inclusive caminhava regularmente para o Monte Sião e para o templo, que era o centro da devoção e da religiosidade do povo de Deus. Então o salmista está dizendo, está cantando com os demais na peregrinação: confie em Deus, confie no Senhor, porque vocês são como o Monte Sião, que não pode se abalar, mas permanece para sempre. Aí a teologia da permanência, da persistência. Vocês devem ser como o Monte de Sião. Mas pastor, e não se abalam? A gente se abala, a gente é humano. Eu estou querendo dizer aqui que a gente não é destruído. Abalar todo mundo se abala. Aqui usa-se essa linguagem, mas a gente pode entender a partir dela e para além dela. Você pode ser abalado, mas não destruído, e não desfalecer na sua caminhada, porque você deve ser comparado, ou como é uma promessa, como diz o autor, você é comparado ao monte de Sião. É uma promessa para ti. É aquela mesma promessa que o Senhor Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Com outras palavras, mas com a mesma essência: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Vocês serão como o Monte Sião, jamais serão destruídos. O que diz em João 14? 14? Não é 14? Esqueci. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não parece muito com isso? Vocês são como o Monte de Sião, que não se abalam, não serão destruídos, mas permanecem para sempre. Romanos 8, irmão, 8:1, né? Nenhuma condenação há. Vocês são como o Monte de Sião. Vem tempestade, vem enxurrada, pode vir até mesmo erosão, mas vocês estão lá firmes. Nada abate vocês. Abate no sentido de levar à derrota final. A gente balança, a gente é sacudido, mas a gente está em pé. Nós estamos em pé. Isso me remete ao Salmos 27, que diz: uns confiam em carros, meus irmãos, outros confiam em cavalos, por causa dos carros, das bigas, dos cavalos que puxavam as bigas dos exércitos. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e nos mantemos em pé. Às vezes a gente dá uma escorregada, mas a gente levanta e fica em pé, porque há uma promessa: você é como o Monte Sião, que permanece para sempre. Se você é cristão, você vai para o céu. Você entrará a Sião celestial. Então o povo poderia confiar em Deus. Então você pode confiar em Deus. Deus não te abandonou. Confie em Deus, meu irmão. O problema é que às vezes a nossa confiança em Deus é pequena, é mesquinha, ela está correlacionada às situações e à forma que as situações despontam na nossa frente. Mas é confiar em Deus. E aí a gente sabe de várias ilustraçõezinhas. Duas delas eu me lembro, mas não vou citá-las todas, porque vocês já sabem. Você lembra da ilustração do alpinista, que fala de confiança? Que o homem se prontificou a chegar ao pico de um monte. Conta-se que ele, acho que até não acreditava em Deus, grosso modo, e em dado momento ele foi caindo lá pela tempestade, enfim, já pelas madrugadas, e um pino lhe segurou. E ele, com medo da morte ali, então ele resolveu acreditar em Deus, mas estava tudo escuro, enfim, não dava para enxergar nada. E aí, aquele pino soltou, me parece que foi assim, ele caiu vertiginosamente e restou o último pino.
ele havia pregando, né, fixando na montanha. E ali ele está, alta madrugada, frio intenso, poderia morrer ali, sem equipe de salvamento naquele momento, e ele resolveu acreditar em Deus. Ele falou assim: agora eu creio no Senhor. Mas ele não via nada, só pendurado numa corda. E aí o Senhor disse para ele: se você confia em mim, de fato, corte a corda. E aquele homem morreu seguro na corda, dizendo que confiava em Deus, porque ele não enxergava nada. Ele estava, me parece que a meio metro do chão, mas ele não enxergava nada. Ele disse: eu confio, mas não teve coragem de cortar a corda para pôr o pé no chão. O Senhor sabia que se ele cortasse a corda, ele alcançava o chão, o solo, e teria a sua vida salva. Confiar em Deus a ponto de cortar a corda sem ver nada, sem ver que tem chão embaixo. Isso é um exemplo de fé e de confiança. Outro exemplo de fé e confiança é aquele malabarista, que passa em cordas, como é que é? Equilibrista, que não sei mais, né, da ilustração, foi na cidade ou foi no penhasco, e que estava programada aquela passagem dele, né? E ele então liga uma corda de uma ponta, de uma extremidade à outra, e ele passa uma vez, ele passa duas vezes, as pessoas, ele é ovacionado, enfim, as pessoas acreditam nele, e vocês acreditam que eu passo novamente, e alguém falou: eu acredito no seu potencial, no seu talento, e ele passa novamente. Aí uma hora ele resolve passar com o carrinho de mão e pergunta para a pessoa: você acredita que eu possa passar no carrinho de mão? Não, acredito sim, eu tenho fé que você pode passar, você é talentoso, você pode. Você acredita mesmo? Acredito. E ele foi e passou naquela corda, equilibrando com o carrinho de mão. Ele volta e pergunta: você acredita mesmo que eu possa fazer de novo? Eu acredito piamente. Então entra no carrinho. Agora você vai no carrinho comigo. E eu vou atravessar a mesma corda, mas que agora você está no carrinho de mão. O que a pessoa faz? Estou fora. Confiar em Deus não é simplesmente dizer essa palavra: eu acredito, eu confio em Deus. Desculpa a expressão, é na hora que o bicho pega. É na hora que tudo está escuro. É na hora que Deus pega um carrinho, te mostra a corda, o penhasco, fala assim: você não disse que acreditava em mim? Então entre no carrinho que eu quero te levar. Isso é confiar em Deus. Confiar em Deus é 1 Pedro 5,7, algo que mata a gente aos poucos, que é a ansiedade. 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Confiar em Deus não é só recitar esse versículo, não é só acreditar que isso é verdade, mas é pegar o objeto da sua preocupação e lançar para Deus. Então agora não está mais nas suas mãos, você confiou em Deus, está descansando nele, porque isso é confiança. O que é diferente disso é desconfiança. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Na maioria das vezes a gente lança, mas a gente pega de volta. A gente lança, mas a gente marca uma borracha. Porque se Deus não resolver, a gente acha que vai resolver. Só que a gente acha muita coisa errada. E às vezes, enquanto a coisa está na nossa mão, a gente vai batendo a cabeça, quebrando a cara, até o momento que a gente entrega nas mãos de Deus. Aprendendo na peregrinação e com a peregrinação. Verso 2. O primeiro foi: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, promessa, que não se abala, que não pode ser destruído, mas permanece para sempre. Eu creio que o crente verdadeiro vai permanecer. Porque eu creio na persistência cristã, eu creio na salvação de uma vez por todas. Eu creio que o verdadeiro crente vai persistir. Quando eu vejo muita gente desistir da caminhada cristã, eu posso ter pecado ao julgamento. Falo: será que era crente mesmo? Quando eu vejo muita gente voltando para o pecado, voltando para a cachaça, voltando para a prostituição, voltando para os relacionamentos ilícitos, eu fico a pensar na minha cachola: será que essa pessoa se converteu mesmo? Ou simplesmente se tornou membro de uma igreja? Ou foi convencido que era crente, mas nunca foi crente? Os negócios que passam na minha cabeça, tem hora que eu tenho até medo de falar, mas eu já falei. Eu creio que o crente vai persistir até a morte, se for o caso. Eu creio nisso. Verso 2, então, mais uma promessa: como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo. Mais uma vez, né? Desde agora e para sempre.
Vocês, no primeiro verso, vocês são como um monte de Sião que não se abala, mas permanecem, vão andar e vão permanecer até chegar no céu. E agora a outra promessa, a primeira é que você vai confiar no Senhor, deve confiar no Senhor. A segunda promessa está ali, eu coloquei traduzido em outra fase. O povo judeu poderia crer na proteção e providência divina. Meus irmãos, muitas vezes o nosso coração fica rachado, rasgado, porque por mais que a gente leia, a gente não acredita que Deus vai nos sustentar. Por isso foi necessário Jesus escrever sobre a solicitude da vida. Por que você está tão preocupado? Com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com as coisas básicas da vida. Ele vai com as comparações tão singelas, né? Mas tão profundas e reais. Se é com a comida, olha para os passarinhos. Se é com a vestimenta, olhe para os lírios do campo. Nem mesmo Salomão se vestiu como qualquer um deles. Se Deus veste a erva do campo, se alimenta os passarinhos e por aí afora, Ele não vai cuidar muito mais de vocês, homens de pequena fé? Qual vale mais, o passarinho ou a vida humana? Mas isso é difícil entrar no nosso coração, que está aliado à confiança. E aí nós damos lugar ao estresse e à preocupação excessiva. Então a segunda promessa reside no verso 2. Olha, como os montes de Sião cercam Jerusalém, assim protege o seu povo. Você é povo de Deus, você faz parte do povo de Deus. Se tem um texto que me parece que é Pedro, 1 Pedro 2, acho que está lá, que fala assim, olha, o vosso adversário, o diabo, vive ao seu derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Isso é fato. Mas aqui agora vem uma promessa no verso 2, como os montes cercam Jerusalém, cercam, estão de pertinho de Jerusalém, estão ao redor, na canção vai dizer, ao redor de Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo. A gente precisa acreditar mais na proteção de Deus, irmão. Como às vezes a gente é cético com relação à proteção divina. A gente precisa acreditar mais nisso, é uma promessa de Deus. Como os montes, se o diabo está ao derredor, o Senhor está ao redor dos que o amam, né? Dos que o servem, e Ele protege como aquela cadeia montanhosa, protegendo Sião, protegendo a grande cidade de Davi, protegendo o templo, aquela cadeia fortificada, sólida, poderosa, imponente, como se estivesse colocando uma tela, uma estufa protegendo Jerusalém. Assim nos diz a palavra do Senhor: o Senhor te protege. Nós estamos tendo o nosso cuidado, nós estamos usando máscaras, usando gel, álcool gel e outras coisas mais, mas eu quero falar para você, se o Senhor não tivesse decidido te proteger, meu irmão, não tinha máscara que adiantaria, não teria gel que resolveria o problema, você já teria contraído o Covid ou até chegado à morte, se não fosse o Senhor te protegendo. Porque você quer saber bem da verdade? Muita coisa que a gente faz aqui é inclusive uma máscara social, porque em casa a gente não usa máscara. A gente recebe parentes em casa sem máscara, que foi ao supermercado, que foi à rua e que voltou, sim ou não? Sim, meus irmãos. Se fosse com relação à proteção 100%, talvez ninguém aqui teria protegido 100%. Aí eu me lembro do outro salmo. Ah, se não fosse o Senhor do nosso lado, ora diga, minhas ovelhas, da esperança. Se não fosse o Senhor do nosso lado, quando apareceu a pandemia em março de 2020, agora dezembro de 2020, ela já nos teria destruído e nos engolido vivos, se o Senhor não estivesse do nosso lado. Ora, diga, Igreja Batista Esperança. É o Senhor que nos protege.
O povo de Deus poderia crer na proteção e providência divina, como os montes cercam Jerusalém. Assim, uma comparação, uma analogia, mas bem assim clara. Assim o Senhor protege o seu povo, e não é somente um momento, é de agora para todo sempre. A proteção do Senhor está sobre a sua vida. Isso não significa que você não possa ter problemas, dificuldades, ou contrair ter a Covid, mas a proteção do Senhor está sobre você. Isso é irrefutável. Isso é promessa de Deus. Isso é o amor dele sobre nós. Versículo 3. Ainda mais uma promessa. Primeira promessa, que o povo judeu poderia confiar em Deus. Segunda promessa, o povo judeu poderia crer na proteção e providência divina. Está querendo carne, manda codorniz. Está pedindo água, tem água amarga, transforma, joga raminho lá em água doce. Está querendo comida, manda maná cair do céu. Está querendo atravessar o Mar Vermelho se abre. Está querendo atravessar o Jordão se abre. Está querendo adentrar a terra prometida, Jericó vem ao chão. Isso é providência de Deus. Verso 13 ainda, uma promessa. O peregrino teria a seu favor a justiça, inclusive sabendo até onde e o quanto eles aguentavam. Isso aqui para mim é fascinante, tá? Que é o verso de número 3, que diz assim: o cetro dos ímpios, lembra daquela realidade? Que eu penso ser isso? Povos que dominavam o povo judeu em dado momento, com cetro vem de rei, vem de poder, vem de comando. Geralmente um rei vem com cetro, que simboliza domínio, poder, gestão. Então o 3 vai dizer: o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre vocês. Não vai prevalecer sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, se acontecesse isso, até o justo praticaria justiça. Então o Senhor está falando assim: olha, como uma promessa, eu entrarei em providência. Quando o injusto começar a governar, esfolar vocês, começar a perverter vocês, a ponto de vocês irem para o caminho do mal e do pecado, me abandonarem, eu vou fazer justiça. Porque se assim fosse, essas coisas começarem a acontecer, e o povo de Deus for dirigido, for governado pelo pecado, pela perversão, pela imoralidade de pessoas que têm um cetro na mão, as pessoas poderão se cansar de lutar, e elas poderão ser contagiadas pelo pecado e decair da sua fé e apostatar. Elas não suportarão. Então a promessa está vinculada à onisciência de Deus, que sabe o tanto e o quanto você suporta ao pecado. A influência do pecador na tua vida. Era o que estava acontecendo lá. Reis, suponhamos que fossem reis que começavam bem, depois que pervertiam, o Senhor diria: não, eu vou dar um jeito, porque diante de reis que se pervertem sempre, vocês podem ser contagiados. E aí vocês terão a sua caminhada, a sua peregrinação afetada. Então eu aprendo com isso que o Senhor exerce a justiça dele sobre os pagãos que tentam nos seduzir. O salmista está dizendo disso. Eu leio novamente o verso 3 do Salmo 125. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. E assim, se assim fosse, até os justos, ali vai falar o quê? Até os justos, não pode deixar lá, até os justos pecariam, se corrompiam. Ah, pastor, eu não estou aguentando mais, pastor. É tanta aflição, eu estou a ponto, tem um ditado, né, de entregar os pontos. Estou a ponto, pastor. Cheguei no limite. Meu irmão, quero dizer alguma coisa para você aqui agora, uma coisa muito séria. A você que está aqui, a você que nos assiste nas redes sociais. Se você entregar os pontos com esse ditado, que você sabe muito bem o que ele representa, desistir da caminhada cristã, não foi Deus que desistiu.
É você que está desistindo. E não há argumento justificativo para você e para mim, para nós, se nós abandonarmos a fé por causa das aflições da vida. Não haverá para nós justificativa diante do juiz. Sabe por quê? 1 Coríntios 10 e 13. 1 Coríntios 10 e 13. Eu vou ler rapidinho, se você não encontrou, pode deixar. 10 e 13 diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Lá vai falar tentações humanas, né? Vou ler novamente. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Vocês não serão tentados, seduzidos, assediados, além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes dará providência e um escape para que possam suportar a dificuldade. Seja ela da perseguição, seja ela da sedução, de qualquer coisa que você pode pensar. Então, no Salmo, aqui, principalmente no verso 3, que nós já lemos, eu quero ler novamente, 3, o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dos justos, se assim fosse, até os justos praticariam injustiça. Então, antes que os justos praticam injustiça, os justos de verdade, se o Senhor sabe que você não suporta mais, Ele vai agir. Mas não usemos desculpa dizendo, a tentação foi grande demais, o problema foi gigantesco, foi insuportável. Porque não vem tentação que não seja comum aos homens, e quando vem a tentação, Deus dá o escape. É uma promessa, a terceira promessa do texto. E a partir de agora, então, o texto ele toma um outro tom do saltério, um outro tom da fala, que é o verso 4. O verso 4 vai dizer o seguinte: Senhor, vírgula, tá? Como se fosse um clamor, como a prece. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm o coração íntegro. O salmista então está incentivando o povo dele a orar, e orar pelos bons. Tem hora que a gente ora só pelos ruins, né? Por aqueles que estão fracos na fé, por aqueles que estão cambaleantes, por aqueles que estão desviados. O salmista está ensinando a gente a orar também para quem está bem, para os que estão bem não caiam como aqueles que estão caindo. Existem bons e maus, e o salmo aqui está falando de bons. Senhor, em tom de prece, Senhor, trata com bondade, Senhor, haja ao favor, haja em favor, venha intervir, venha ajudar, estenda a tua mão. Trata com bondade e não com maldade os que fazem o bem, os que estão em retidão, os que têm o coração íntegro. É igual eu falo às vezes, que às vezes a gente dá tanta atenção para o que está caído e não dá o valor devido para quem está em pé, e que precisa de atenção, cuidado e pastoreio tanto quanto quem está caído, porque o que está em pé pode cair também. A gente tem que tratar de todos. Mas a nossa prece às vezes é mais para aquele que está caído, até mesmo por uma questão emocional, né, emotiva, está caído, coitadinho, dó. Você sabia que por mais que às vezes a gente tenha esse discurso, eu tenho, tem gente que não quer que a gente tenha misericórdia dela. Tem gente que não quer ser pastoreada. Tem gente que não é pastoreada. Sabia disso? Por isso que às vezes eu falo, eu estou pastoreando aqui na terra um rebanho de X pessoas. Eu sou pastor de direito de todos, porque por direito eu sou pastor da igreja. Se a pessoa é membro da igreja, então eu sou pastor dele, de direito, legalmente. Mas talvez eu não seja pastor de fato. Ou por minha causa, que eu esforço muito para ser pastor de todos, ou por causa da pessoa que não quer ser pastoreada. E tem no rebanho pessoas que não querem ser pastoreadas. Tem pessoas que eu, Vandilécio, faço um esforço muito grande
pessoa às vezes nem quer me cumprimentar. A pessoa às vezes nem quer me ouvir um áudio meu e eu mando um áudio para a pessoa. Deus te abençoe. Porque esse é o meu papel também. Eu até ouço às vezes de alguém, pastor, você não quer nada comigo, eu não quero nada com ele também, cada um do seu lado. Eu falo, mas comigo tem que ser diferente. E eu preciso fazer a diferença. Porque eu preciso cuidar de quem quer ser pastoreado e de quem não quer. Mas no rebanho, todos são ovelhas de direito. Porque há um pastor e há uma membresia. Mas nem todos são ovelhas de fato. Nem todos têm um pastor de fato. Porque não querem ser pastoreados. Caminhando para o final, já estourei o tempo aqui, mas já estou terminando. Verso 5. No verso 5 nós temos, já que mudou o tom da conversa de 3 promessas, agora um tom ou um pedido de oração, um clamor, oração pelos bons. Verso 5 diz: aos que se desviam por caminhos tortuosos, porque as pessoas estavam desviando naquela época, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Aí eu coloquei ali no capítulo, na minha proposição do verso 5, temos um esclarecimento claro sobre o destino daqueles que se corrompem, se desviam. O salmista está dizendo assim, olha, vou ler claramente, mas os que se desviam, conhece quem se desviou ou está desviado? E que não se arrepende da sua conduta, das sendas é o mesmo de caminho. Mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá, o Senhor colocará o castigo dado aos malfeitores. Como o Senhor trata os malfeitores? A Bíblia está dizendo que de alguma forma o Senhor vai tratar essas pessoas como faz com os malfeitores. E aqui nós temos um risco muito grande. Nós não devemos desviar de Deus. Porque é um dos maiores riscos da gente ser tratado como malfeitor. Por Deus, não é por qualquer outra pessoa. Não afaste de Deus não, meu irmão. Não afaste da sua igreja. Não afaste do seu pastor. Bom ou ruim, mais ou menos, feio, bonito, sei lá. Fala, nós vai, nós vem, é culto ou não é culto, enfim. Não afasta não. Pelo menos enquanto ele está aqui, ele é seu pastor e você é ovelha dele. Mas eu não suporto de jeito nenhum meu pastor mais. De jeito nenhum, eu não consigo ouvir a voz dele. Enquanto ele está na igreja aqui, então você. Enquanto ele está e a igreja permitir, então das duas, ou ele sai ou você sai. Porque você não vai permitir, você não vai ser abençoado. E por enquanto eu não pretendo sair. Deus tem dado orientação para ficar. Agora você saber que é um tédio. Alguém sentar para ouvir um pastor e que essa pessoa detesta esse pastor, esse pregador, esse diácono, deve ser um tédio. Graças a Deus eu não detesto ninguém. Mas se olhar para um homem pregando ou para uma mulher, você detesta esse homem. Homem miserável, homem fusado. Que dia que vai sair dessa igreja? Com misericórdia. Valei a Maria que tira o som dessa igreja. Deve ser um tédio. A pessoa sentar domingo após domingo e ouvir um pregador que você não gosta, que você tem um tédio, que você quer que ele suma. Não é bem isso, não é bom para você. E aí eu não sei, que eu quero acreditar que todos consigam conviver comigo, mas por enquanto eu não tenho intenção de sair da igreja, e Deus não tem me tocado no coração, e a igreja ainda está me querendo. Então se você não me suporta, o que pensar? Sai eu ou sai você? Ou você vai continuar se privando de ser abençoado porque você não gosta do seu pastor? Talvez goste de outro pastor. É duro falar isso, né? Esquisito. Mas receber. Às vezes a gente é privado ou se priva da bênção de Deus por meninice. Tem um problema com o diácono? Vai até ele, procure conversa. Tem um problema com a diaconisa? Vai até ela, procure conversa. Tem um problema com o pastor? Vai até ele, procure conversa. Tem um problema com o líder do seu ministério? Vai até ele, procure conversa.
O que passa disso em tom de fofoca, a Bíblia chama de procedência maligna. Terminando, verso 5, parte B. O Senhor quer a paz e não o mal. Jeremias 29:11 diz assim: pois eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, povo meu, pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de paz e não de mal. Aqui o texto termina dizendo o quê? Qual a última expressão do texto? Haja paz em Israel. A vontade de Deus é que haja paz no seu coração, paz no seu casamento, paz na sua família, paz no seu trabalho, paz na sua igreja, paz dentro de você. Esta é a vontade de Deus para a sua vida. Paz, meus irmãos, andemos em paz. O culto de Natal, eu destaquei 3 palavras no texto que fala sobre o nascimento de Jesus. Lembra das 3 palavras? Quem lembra? Alegria, paz e glória. Alegria, paz e glória. Boas novas de grande alegria. Eu vos deixo a minha paz e glória. Glória nas alturas ao Senhor Deus. Paz na terra entre os homens de boa vontade. Questões práticas para a gente terminar e cantar para ir embora. Eita. Questões práticas. Vou só ler rapidinho. Questões práticas. Na nossa peregrinação devemos continuar confiando no Senhor. B. Continuar crendo sem desfalecer nem corromper, porque o Senhor cuida de nós até a eternidade. C. Não se angustie. Deus não te deixará passar por situação que você não dará conta. Quando você não aguentar mais o fardo, Ele vai dar um jeito para você. Bom? D. Na peregrinação devemos orar, inclusive para que os bons não se corrompam. E. Não nos permitamos fazer parte do grupo que se desvia, porque a sentença é terrível. Vai tratar como é tratado os malfeitores. Última coisa, busquemos a paz. A paz. O que depender de vós, tende paz com todos os homens. Depende de você, tenha paz. O que depender de mim para eu ter paz com você pode ter certeza que eu vou ter paz com você. O que depender de você para ter paz com as pessoas, faça. É bom a gente colocar a cabeça no travesseiro e dizer: eu não tenho encrenca com ninguém. Ah, meus irmãos, muitas coisas podem tirar meu sono, mas essa não tira. Quando eu deito a cabeça no meu travesseiro, eu falo: o que dependeu de mim, eu estou com paz com todo mundo. O que não depende de mim, fica com a pessoa lá. Ela se vira com isso aí. E eu durmo, sono, ronco. Às vezes durmo a noite todinha. Porque eu quero paz. O Senhor vai nos dar paz. A vida sem paz é muito chata. Já tem problema demais. Bom? Os que confiam no Senhor. Tem uma música, vamos cantar? Fique em pé, por favor. Acho que vai dar tempo ainda de você cantar uma música toda. Gozando um pouco também. Eu não vou entrar no mérito da questão se você gosta do ritmo ou não, tá? Alguém fala assim: pastor, eu gosto de música sertaneja, gosto do sertanejo. Aquela sanfona, me encanta, chega a arrepiar. Outra falar: pastor, eu gosto de um pop, eu gosto de um rock, eu gosto de sei lá do quê, né? Estilos são bem variados. Você sabia? Talvez você não saiba até hoje. Eu gosto de hinos, eu gosto de outros cânticos que também são espirituais, mas tem um ritmo que eu gosto bastante, que eu sou bem eclético. Eu gosto de reggae. É um estilo musical. Tá? Às vezes não falo assim: pastor, eu gosto de reggae. Meu Deus do céu. Pastor de 46 anos, gosto de reggae. Nós vamos cantar essa música aqui no reggae. Reggae é um ritmo musical. Tá bom? Que vai falar os que confiam no Senhor. Então vamos cantar essa música? Se você ficar escandalizado, me aguarda na porta e a gente conversa e eu te peço perdão, vai todo mundo embora para casa.
Mas se eu falar para você que eu sou escandalizado também da sua música caipira, que você gosta ou não tem problema eu falar isso, né? Então, fiquemos em paz. Bom, vamos cantar os que confiam no Senhor? Solta aí. Fique em paz. Você vai para o céu mesmo cantando rei. Não é isso aí não. Não. Só se não dá certo. Se não der certo também, eu não vou atribuir ao espírito que é contra o REC. Eu acho que vai ser muito até, se for o caso. E aí a gente ora e vai embora. Com a doença na sua cabeça aí, vamos orar, que a gente já ganha tempo. Está terminando. Senhor Deus, Pai querido, eu quero agradecer pela oportunidade de pregar a Tua palavra e ter uma fé muito forte, Pai, no meu coração, que ela encontrou corações receptíveis nesta noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que essa semente lançada possa frutificar, que ela produza os frutos dos quais o Senhor de antemão determinou para esta noite, Pai. Nós queremos ser comparados aos montes de Sião que não se abalam, mas que permaneçam para sempre. E que haja paz em nosso coração, no nosso viver, na nossa caminhada, e que na nossa peregrinação, Pai, possamos aprender, Pai. Possamos amadurecer na nossa peregrinação, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoe este rebanho. Se alguém tem algum problema para ser resolvido, que essa pessoa entenda que talvez seja o momento de resolver, para que tenha paz em seu coração, para que não venha desviar da verdade e ser comparado e tratado como os malfeitores. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Foi não, meninos? Se não, o Ministério de Música, por favor, vem aqui. Eu testei esse vídeo lá em casa. Se não funcionar hoje, nós cantamos no outro dia. Bom, dá pra gente ousar cantar essa música? Confia no Senhor? Se for no reggae, dá? Então vamos lá. Põe a letra então, já que o vídeo não sai. Depois dessa canção, eu estarei pedindo a bênção e a gente vai embora para casa. Abençoados.